Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho como Ciência e Espiritualidade, onde buscamos sempre conectar os estudos científicos do mundo moderno com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre amigos e as suas influências na nossa vida, em nossas atitudes e evolução. Para iniciarmos, então, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, Cristo, que a Tua luz possa se fazer presente em nosso coração e que possamos aprender com as inspirações de mais alto. Abençoe aqueles que nos rodeiam, que mais precisam de amparo e socorro. Alivia os corações, as mentes e almas, Senhor, e transborda a Tua luz, o Teu amor e o entendimento, aonde formos, que possamos levar o Teu amor. Que assim seja. Muito bem, para a primeira reflexão do dia de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Lucas capítulo 16, versículo 9. E eu vos digo, fazei amigos para vós mesmos da mamon da injustiça, para que quando cessar vos recebam nos tabernáculos eternos. Granjeai amigos. Se o homem conseguisse desde a experiência humana devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar, e sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram na influência divina, porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar, neste sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, por meio dela, encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessores. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem por meio da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Que assim seja. Olha só que passagem Emmanuel vem nos comentar, onde Jesus vem falar sobre injustiças do mundo, que ainda são uma realidade, em especial se pensando no mundo de provas e expiações no qual vivemos, e sobre amigos, granjeai amigos, busque amigos, faça amigos. Emmanuel traz uma elucidação que eu sei que muitos de nós ainda não está completamente aberto para aceitar e compreender. E tudo bem, porque ele mesmo fala que a nossa evolução ela é lenta, gradual, e nós às vezes gastamos vidas e vidas, encarnações e encarnações, oportunidades e oportunidades, até que consigamos compreender e aceitar e colocar em prática os ensinamentos que Jesus vem nos trazer sobre amor, sobre cuidado e sobre a vida em sociedade. O que Emmanuel nos diz ali? Que todas as conquistas do mundo, de mamon, ou seja, da matéria, vieram, por sua grande maioria, de injustiças sociais. Né? Quantas terras conquistadas matando os
índios, negros, devassando populações e civilizações, querendo impor determinadas culturas e formas de proceder para onde quer que nos direcionemos. Até hoje, em pleno século XXI, vemos países lutando contra países para se impor, querendo terra, querendo que pensem e aceitem o pensamento alheio e não tenham o seu próprio. Até hoje. Então, não é espantoso quando Emmanuel nos diz que as riquezas deste mundo, de uma forma geral, vêm de injustiças, não só de injustiça que nós tenhamos cometido nessa vida agora, mas de injustiças sociais do mundo, que criaram as diferenças, que criaram pessoas extremamente famintas e sem ter o que comer, e pessoas bilionárias que não conseguem nem utilizar todo o dinheiro que possuem. E aí? Beleza, sabendo dessa realidade, o que nós podemos fazer? O que Emmanuel nos diz é o seguinte: granjeai amigos, ou seja, faça o bem para todos e busque criar amizades em todos os círculos. Desde a pessoa faminta, que você pode amparar com um prato de comida, aquele parente difícil que está passando por uma situação esdrúxula e complicada, ou aquela pessoa que você ama, não precisa ser nem só os desafetos, aquelas pessoas que amamos estão ao nosso redor e precisam de amparo e socorro também. Fazer amizades, conquistar simpatias. E ele diz mais, por quê? Porque quando nós lembrarmos do nosso passado, de todos os erros que já cometemos em nossa existência, e no nosso futuro, que ainda teremos que viver tantas coisas, precisaremos desses amigos e as nossas boas ações, as nossas boas atitudes vão contar ao nosso favor. Portanto, o que se pede? Faça esforço para fazer o bem, para amar. Lembra? Jesus nos disse que toda a lei se resume em amor. Amar a todos, buscar respeitar e compreender, amparando e ajudando sempre que possível. Granjeai amigos, granjeemos amigos, façamos o bem àqueles que nos rodeiam. E isso vale tanto para o nosso mundo aqui material, quanto para os nossos anjos, mentores, o mundo espiritual que nos rodeia e que também é importante essa relação. E aí nós vamos, então, agora refletir um pouco sobre essa relação com o mundo espiritual. No nosso segundo texto de hoje, que é do livro querido Palavras Amigas, ditado pelo Espírito Irmão Expedito e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é ante os amigos espirituais. Os amigos espirituais são companheiros para todos os momentos de nossa existência, dispostos a nos auxiliar na evolução e recomendando-nos sempre o trabalho e o amor. Como amigos de sempre, às vezes não compreendemos os limites da necessidade de os evocar diante de problemas que temos. Queremos que eles estejam em todas as resoluções nossas. Ignoramos que eles apenas nos sustentam, mas não nos carregam. O bom senso que devemos ter diante de tais situações deve ser grande, para não cairmos em falsas impressões ou no perigo de ter opinião de outros espíritos que não se preocupam com o bem e com a verdade. Pedir sugestões para tudo, ocupando o plano espiritual, é se arriscar e perder tempo. Espíritos sérios não se preocupam com assuntos de ordem inferior, onde visualizamos nossas particularidades. Entendamos que os amigos espirituais estão por todo lugar para socorrer, amparar e instruir. Mas se não dispusermos de boa vontade em aprender e fazer a nossa parte, eles nada poderão fazer por nós, pois o processo de auxílio se dá por completo quando quem pede assimila quem se dispõe a ajudar. Que assim seja. Olha só isso, gente, como complementa o nosso evangelho, né? Amigos espirituais, nossos anjos de guarda, mentores, espíritos de luz, que estão nos acompanhando e estão do nosso lado, sim, a vida inteira. Porém, tem vários outros espíritos nos rodeando o tempo inteiro. E nós sintonizamos de acordo com o nosso momento, o nosso mood, humor, né? Vamos sintonizar com espiritualidade mais alta ou com irmãos que ainda estão vibrando numa energia mais baixa, que às vezes, né, despertam em nós
as nossas más tendências, que todos ainda temos. E aí? A questão aqui é, o que você está pedindo para a espiritualidade, para o seu anjo de guarda? O que você tem orado e pedido? Quais os momentos? O texto de hoje nos deixa muito claro que eles estão ao nosso redor, mas eles não vão gastar energia e tempo e esforço com coisas fúteis, com coisas pequenas, que não vão nos fazer melhorar como alma, como seres eternos que somos. Ou seja, os nossos pequenos perrengues materiais do dia a dia, não é justo querermos que espíritos superiores a nós, espíritos mais iluminados, parem as suas atividades, os teus trabalhos de ajuda, de serviço em tantos planos e locais diferentes, para vir aqui simplesmente nos ajudar com uma futilidade. Isso não é certo e não acontece, simplesmente porque a lei divina não permitiria. Então, nós temos que tomar cuidado, porque se nós ficamos achando que estamos sendo influenciados o tempo inteiro nas nossas corriqueiras bobagens do dia a dia só por espíritos iluminados, podemos nos equivocar e acabar recebendo inspirações de espíritos não tão bem intencionados assim. E aí, o que ele pede e nos ensina? Que façamos orações, sintonias e vibrações sérias nos momentos sérios para pedir e conversar com a espiritualidade amiga. E que mais do que isso, para recebermos, é obrigatório que façamos a nossa parte. É obrigatório que tenhamos a consciência e a condição de que estamos fazendo o esforço que nos cabe para podermos ser ajudados. Porque senão não haverá socorro, porque se a gente não faz o que está ao nosso lado, o céu não pode nos ajudar, né? Lei do retorno. A nossa esforço e o que nós emitimos é que pode retornar para nós. Possamos então fazer o bem, desejar sim melhorar a conexão com os nossos amigos espirituais e ter cada vez mais amigos aqui na Terra ou fora daqui. Porém, para isso, façamos a nossa parte, fazendo o bem e buscando resolver as nossas pequenezas com o nosso esforço, né? E dentro desse contexto, trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Respostas neurais semelhantes predizem a amizade. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título Nature Communications, que quer dizer comunicações da natureza, né? Que é, na verdade, Nature, natureza, é um dos journals ou revistas mais famosos do mundo, mais importantes do mundo. E esse artigo científico foi publicado pelos autores Carolyn Parkson, Adam Kleinbaum e Talia Westley. Bem, o que esse artigo científico fez? Ele trouxe uma narrativa que nós já sabemos de que aqui no mundo real, não no mundo virtual, redes de amigos costumam ter pensamentos e ideias alinhados, né? Ou seja, nós tendemos a ficar próximos de pessoas que pensam, vibram, sentem e emitem o que nós pensamos, sentimos e emitimos. Claro que isso não é sempre, ninguém é igual a ninguém, mas em determinadas áreas nós nos aproximamos de pessoas similares a nós em pensamentos, em sentimentos e vibrações, tá? Beleza. Sabendo disso, o que esse estudo científico fez? Ele pegou indivíduos que são de grupos parecidos, né, de pensamentos, redes de amigos, e avaliaram separadamente e compararam com grupos de pessoas diferentes que não são amigos. E mostraram filmes, situações para essas pessoas e fizeram um mapeamento da função do cérebro. E o que eles observaram? Confirmando que a neuroquímica, o funcionamento do cérebro de liberação de substâncias, de ativação de redes neurais, está associado e similar com os nossos amigos. Ou seja, nós pensamos e agimos de acordo com aqueles que nós convivemos e elegemos por amigos, né? Fazendo mais sentido aquela famosa frase: diga-me com quem tu andas, que direis quem és, né? Então, as nossas amizades que mudam ao longo da vida, as nossas afinidades, vão nos sintonizando
com sentimentos, pensamentos, atitudes e, é claro, atraímos aquilo que emitimos, né? Possamos, então, fazer uma boa seleção, melhorando o nosso próprio padrão para que o nosso derredor também melhore. Que assim seja. Façamos, então, a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, que a Tua luz possa nos iluminar para conseguirmos atrair as boas vibrações, fazendo de nossa parte o bem que nos cabe. Que os bons anjos e mentores possam guiar e abençoar as nossas atitudes ainda não tão elevadas para conseguirmos vencer essas nossas dificuldades, levando a Tua luz aonde formos, fazendo o bem e o amor, sempre cumprindo a nossa parte. Que a amizade seja universal. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.